Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 25. Lições para a eternidade. Aqui temos um ponto relevante a considerar: a sua pressa em se justificar diante dos fracassos. Sua alma reluta em aceitar o fato de sermos todos falíveis, meu amigo. Eis uma importante motivação para o orgulho, deve ser combatido veementemente. É erro pretender acertar sempre, alimentando-se permanentemente de sucessos, sobretudo visando a nos vangloriar diante dos demais. A aceitação da condição de falibilidade deve-se incorporar sem demora em sua personalidade, pois não estamos mais nos ensaios da experiência carnal, e a nova realidade do espírito nos concita a diferente postura para as condutas e pensamentos. Analise os fatos com sinceridade e julgue você mesmo as suas falhas, aceitando-as. Realmente reconheço que foi uma temeridade ter subido a 400 metros como fiz naquela ocasião. Minha intuição me dizia que eu não poderia ir além dos 100, a fim de evitar a contração do gás na descida. Foi uma imprudência, da qual tive perfeita consciência, pois sabia que não conhecia muito bem o comportamento de um balão fusiforme. Não dominava ainda o uso do balonete de compensação e não estava usando a quilha triangular para sustentar a instável forma de meu balão. A falha foi minha, não da bomba de ar. E ao se chocar contra as árvores no primeiro voo, você imputou o erro aos aeronautas presentes, que lhe recomendaram subir a favor do vento. Devo confessar que, ao ceder aos seus conselhos, pus-me de acordo com eles e errei também. Não acreditei em minha intuição, que recomendava subir contra o vento. Não assumi esse equívoco, é verdade. Você aproveitou do fato para exaltar sua inteligência e sagacidade, em detrimento da ignorância deles. É um grave erro do orgulho, avultar nossa personalidade, desvalorizando os demais. E o malfadado número 2, que nem chegou a subir? O gás contraiu-se logo na subida, dobrando-se ao meio. Um vexame. Sei que me precipitei em não aguardar um bom tempo para subir. O balão já estava a meio de inflar-se completamente quando começou a chover, mas eu devia ter ouvido minha intuição e desperdiçado o gás. Teria sido melhor do que perder o balão, quase a vida e a confiança em meu sucesso. Além do mais, devo dizer, era o dia da ascensão e queria ser bem-sucedido em minha experiência. Justo nessa data, uma grande bobagem, reconheço.
Depois desse segundo fracasso, por pouco não desisti do intento, ouvindo os amigos que reafirmavam ser impossível manter um balão fusiforme sempre rígido, devido às constantes variações da pressão do gás. Os orientadores espirituais, entretanto, continuavam ao seu lado e não lhe permitiram desistir. Incitavam-no ao trabalho, aproveitando seu afã de aplausos. E quando, na exposição de Paris de 1900, você passou a voar de fato com o número 4, ostentando seu sucesso diante das personalidades mais eminentes do mundo, embevecidas frente à sua enorme audácia, o mundo espiritual o assistia também, preocupado, não com uma possível queda com danos físicos, mas com a sobrelevação do orgulho, que poderia lhe danificar a alma, de modo muito mais grave, meu amigo. Reconheço que exagerei, não precisava exibir-me assim. Devo confessar que me fazia muito bem arrancar a admiração das pessoas, principalmente ao verem minha ousadia, apoiando-me em um pequeno selim de bicicleta, suspenso por finas cordas de piano. Admito que o propósito de chamar a atenção me estimulava a ter nos pedais. O controle do arranque do motor não era o único motivo para usar este modelo. Ele era inconveniente e perigoso, e minha intuição logo me fez abandoná-lo. Reconhecer o quanto fiz, visando somente a enaltecer a minha pessoa, é hoje a amarga lembrança que me fere e gostaria de apagar da memória. Você começa a perceber como é essencial para o equilíbrio do espírito, sobretudo na erraticidade, acomodar nos limites da modéstia a altivez que nos habita o personalismo. E está sentindo ainda como aqui nos incomoda notar que na jornada terrena nos deixamos ludibriar por errôneos valores, tornando-nos meros fantoches a serviço da arrogância. Observemos a sua indisposição inicial com o recém-fundado Aeroclube de Paris. Num episódio do Prêmio Deutsch, o amor próprio ferido quase o levou a um sério rompimento com esta entidade, pois você se sentia doentiamente prejudicado por ela. Indignado, você escreveu ofensiva carta dirigida aos seus diretores, mas seus amigos espirituais, sempre atentos, obrigaram-no a reescrevê-la em termos mais amenos, pois o apoio da nova sociedade era indispensável ao êxito de sua missão. Senti que o Aeroclube me menosprezava, como se não quisesse que um estrangeiro vencesse a prova. Munido de melindres infelizes, pedi o meu afastamento da associação e cheguei a escrever de fato, petulante e agressiva missiva aos amigos, procurando defender a honra ameaçada. Reveses da vaidade. Hoje vejo que estava cego de orgulho. Não poderia realmente prosseguir sem o apoio dos leais companheiros do Aeroclube. Os 2 monumentos erigidos em Paris, em homenagem à minha humilde pessoa, foram iniciativas deles, que, na verdade, nunca me desconsideraram. Apesar das polêmicas, você terminou por ganhar o prêmio que lhe proporcionou os primeiros sabores das glórias do mundo. E recebeu uma fortuna, 129.000 francos, que tratou rapidamente de distribuir entre os pobres de Paris e seus mecânicos, conforme foi amplamente divulgado na imprensa do mundo na época. Um gesto nobre de sua parte. Não posso ocultar perante minha própria consciência e devo revelar-lhes que não guardo mérito algum neste feito.
Na verdade, não foi generosidade o que me levou a doar tal fabulosa quantia aos desempregados, e embora saiba que os amigos estejam perfeitamente cientes disso, exponho-me ao julgamento neste momento. Julgue-se a você mesmo. Não nos faça juízes de sua vida. Não estamos aqui para condená-lo, mas somente para ajudá-lo a enxergar os próprios erros, a fim de que você refaça seu equilíbrio. Mais uma vez o orgulho me movia, eis o fato, embora preferisse não admiti-lo. Devo superar a imensa vergonha que me veste a alma para revelar que o tamanho de meu amor próprio era tal que não permitiu-me desfrutar do prêmio. Não queria que pensassem que eu estava competindo e brigando pelos meus direitos unicamente pelo dinheiro e por isso, em defesa de minha doentia dignidade, é que doei a importância. Não me movia qualquer genuíno sentimento de bondade. Na verdade, seu maior interesse era saborear os louros das vitórias humanas, que lhe valiam muito mais do que o dinheiro. Eu não era humilde o bastante para admitir qualquer necessidade material, sei disso. E, ademais, Antônio Prado havia me adiantado que o governo brasileiro estava disposto a enviar-me igual valor, não somente visando a me auxiliar nos dispendiosos experimentos, mas como um consolo diante do malogro da difícil prova, tendo em vista a inicial recusa dos juízes em me favorecer com a vitória. E, afinal, com a mesma importância em mãos, podia me dar ao luxo de menosprezar o dinheiro deles. E ainda seria, sem dúvida, mais um nobre feito para engrandecer meu nome. Jesus nos recomendou não dar esmola somente para vangloriar o próprio personalismo, por tratar-se de ato que nos impulsiona à grave enfermidade da alma. Efetivamente, você agiu em defesa do próprio orgulho e, por isso, além de não deter méritos diante da lei de Deus, terminou por avultar mais encargos doentios ao psiquismo, o que contribuiu para aumentar sua derrocada emocional. Contudo, o Mestre nos aconselhou ainda que praticássemos o bem, mesmo que com os recursos da iniquidade, e pelo menos você proporcionou benefícios para muitos que realmente precisavam, cujas preces e sentimentos de gratidão em seu favor muito contribuíram para minorar seus padecimentos após a morte. Trate, entretanto, de não repetir a falta, tendo em mente que é grave erro fazer do bem mero lustre para nossa vaidade, ainda que praticá-lo sob quaisquer condições sempre se justifique. O orgulho, mais uma vez, como me dói a lembrança dos erros cometidos apenas para satisfazê-lo. Somos ludibriados pelos doentios impulsos, dominando-nos completamente a alma, maculando-nos de insanos desejos. Reconhecer isso é para nós imensa dor. Tratemos de assimilar a lição, mesmo que tardiamente, colocando-a em prática desde já, preservando nosso futuro. E o grave acidente do hotel Trocadero, a que você se referiu em uma de suas regressões, o que o amigo nos conta do ocorrido? Meu pior desastre, por pouco não morri. Caí com o dirigível número 5 nos telhados do Trocadero, quando tentava mais uma vez ganhar o prêmio Deutsch. Sabemos que os espíritos que o assistiam, notando
que uma das válvulas do balão perdia gás, avisaram-no prontamente. Você, atento às sugestões que eles lhe veiculavam pelas vias da intuição, pôde denotar o problema a tempo de descer antes que o pior acontecesse. Mas você não atendeu ao forte apelo do bom senso. O que se passou? É verdade, vi que o balão perdia gás, porém não ficava bem decepcionar o povo e os juízes do aeroclube novamente. Seria vergonhoso, pois em 3 ocasiões seguidas não consegui retornar, deixando-os à minha espera, e mais uma vez seria muito deselegante. Resolvi arriscar, tentando chegar antes que a pressão insuficiente do gás terminasse por dobrar o meu balão, e acelerei mais minha máquina. Mas as cordas começaram a se romper por diferença de tensão. Tive que desligar o motor e comecei a perder altura rapidamente. Pensei que seria o meu fim. Os telhados de Paris, com suas chaminés ameaçadoras. Sabia que um dia teria que enfrentá-los. Nunca pude mirá-los quando sobrevoava a cidade. Preferia a segurança dos campos e dos bosques, onde se pode descer em qualquer lugar. De repente ali estava, precipitando-me velozmente sobre eles. O pior lugar para se cair. Não tive tempo para nada. Me senti envolvido por uma estranha sensação que não sei definir. O pavor parecia paralisar-me não somente o raciocínio, mas também os sentidos. Quando dei por mim, estava sendo içado pelos bombeiros. Todos os jornais noticiaram o acidente. Virei uma espécie de escândalo. Até hoje me envergonho do fato. E, portanto, querer esquecê-lo, eliminei o número 8 de minha vida, pois aconteceu no dia 8 de agosto. Não era superstição, era vergonha. Tomaram, porém, essa minha estranha atitude como um sinal de crendice. Como nos dói aqui a lembrança das inutilidades que nos ocuparam na vida. Hoje vejo que, na verdade, foi meu dia de sorte por não ter morrido. Não soube valorizar esse fato na época, e ainda tive a fraqueza de imputar o acidente à péssima qualidade da válvula de gás, enquanto que o erro foi meu, reconheço. Se tivesse descido imediatamente, nada teria acontecido. Porém, não tive um arranhão. Devo agradecer a Deus e aos amigos espirituais, então. Muito mais que a medalha de São Benedito que você trazia presa ao punho. Mas deve reconhecimento também à sua intuição por ter empregado as resistentes cordas de piano, a sua quilha triangular, na confecção de seus dirigíveis fusiformes. Sem dúvida, se minha barquilha ainda fosse sustentada por cordas comuns, teria me precipitado contra o telhado e morrido, certamente. A quilha me reteve entre as paredes e as telhas, resistindo fortemente ao impacto. Mas não bastou ter sobrevivido ao grave acidente e me exposto às críticas sensacionalistas da imprensa. Madame Dinacourt, a proprietária do hotel, moveu sem demora um processo judicial contra mim. Errei por não tê-la procurado, a fim de ressarcir os danos causados em seu telhado. Não fui antes por acanhamento, admito. Claro que iria pagar pelos estragos, que não foram tantos assim, 150 francos somente. Mas devo confessar, o assinte daquela demanda constrangeu-me ainda mais, aumentando o dissabor do vexame. Vemos que você temia mais a vergonha dos fracassos do que a própria morte, pois arriscando para se safar deles, expunha-se aos piores desastres, e não admitindo a possibilidade de falhar,
justo que tenha sofrido decepções muito superiores ao seu real significado. Por isso você se indignava diante dos jornais que sempre noticiavam em primeira página com estardalhaço os seus acidentes. Você os via como falhas suas, maculando de erros imperdoáveis a vaidade enaltecida, diante da inadmissível fatibilidade. Daí ainda a obstinação cega em vencer todos os obstáculos que lhe caracterizava a personalidade. Esta é outra obra do orgulho que nos move a alma, meu amigo, e que o envenenava aos poucos, vergastando-lhe o ânimo. Somente os espíritos altaneiros se envergonham de se expor a um insucesso. Eis porque procurar pela humildade, aceitando os próprios equívocos, é preciosa lição que nos livra de muitos dissabores. E acolher o engano é ainda a melhor maneira de não repeti-lo. Devo reconhecer, não admitia o erro. Meus amigos consideravam-me, de fato, um obstinado devido a isso. A vergonha do fracasso tomou conta de mim em várias ocasiões. Em Mônaco, por exemplo, vivi um dos meus maiores vexames e sua lembrança sempre me maltratou. Saí do hangar com o balão vazio e afundei-me na baía. Envergonhado, desisti de minhas experiências por lá e passei a carregar uma mágoa de Emma, por isso, é verdade. Ele não podia ter deixado de pesar o balão antes de liberá-lo para o voo. Não viu que ele tinha perdido gás de um dia para o outro. Penso que neste episódio a culpa realmente tenha sido dele, mas os jornais não contaram nada disso e o fiasco ficou por minha conta. Naturalmente, você não queria fazer um papelão, logo em Mônaco. Mas é preciso que saiba que não foi Emma o responsável por isso, e sim os seus amigos espirituais. Eles resolveram colocar um fim em suas fúteis aventuras em Monte Carlo, onde você se exibia para príncipes e potentados, flutuando sobre a baía de Côte d'Azur, unicamente para lhe servir de cartão postal. E havia um outro grave motivo para dissuadi-lo disso. Você, na verdade, estava se preparando para realizar a travessia do Mediterrâneo, voando até Córcega, inédita façanha que lhe seria um equívoco fatal. De fato, desejava ardentemente essa primazia para o meu nome. Ela me cobriria de glórias, faria com que todos esquecessem o acidente do Trocadero e reconhecesse o poder e a segurança de meus dirigíveis. Por isso, a azáfama que o fez retirar-se de Mônaco lhe foi auspiciosa ajuda, meu amigo. Sua frágil aeronave não poderia resistir aos fortes ventos do mar aberto e sua altivez não lhe permitia ver o óbvio. Mesmo que barcos o acompanhassem, o risco era grande e desnecessário. Os espíritos então cuidaram de distrair Emma, impedindo-o de perceber que o balão não estava completamente cheio. Nesse caso, você muito deve à sua distração, sem olvidarmos que, alguns dias antes, por pouco você não explodiu sobre a charrua do príncipe, ao sobrevoar tão próximo às suas chaminés, que expeliam fagulhas invisíveis e perigosas para seu balão de hidrogênio. Se o príncipe não tivesse caído ao tentar reter a sua corda guia, você teria ido pelos ares, meu caro. Vemos que em suas peripécias você deu muito trabalho aos espíritos que o assistiam na terra.
Vi o perigo a que me expus, porém muito depois. Sei que foi uma grande imprudência querer mostrar-me para a corte de nobres que acompanhava meus voos na Bahia. E reconheço que minha intenção era realmente cruzar o Mediterrâneo até a Córcega. Recordo-me de que não desisti fácil de semelhante empreitada, pois por muito tempo, depois do acidente de Mônaco, acalentei a ideia de efetuar a travessia do Canal da Mancha, apenas para me vangloriar o nome. Com minha demoiselle, só não intentei a façanha porque meus amigos, sobretudo Emma, persuadiram-me do grande perigo da jornada. Como a vaidade nos coloca em risco, é verdade. Risco muito maior para o espírito do que para o corpo, Alberto. Este pode se lesar, impondo-nos danos físicos ou mesmo a morte, porém passageiros. As abrasões carreadas pelo orgulho, contudo, são capazes de nos lacerar profundamente a alma, coagindo-nos ao encargo de árdegos sofrimentos para a restituição da saúde. Guarde a certeza de que todos os seus pesares, inclusive o maior deles, a fuga da vida, advém dos hábitos inadequados do personalismo e não das circunstâncias a que você se expôs na vida. Porém, veja neste fato novamente a atuação dos amigos invisíveis, através ainda de Emma, alterando significativamente o rumo de suas aventuras. Mas certamente outras decepções lhe habitaram a alma. Continue a recordá-las. A ida foi uma grande decepção. Realmente deixei-me entusiasmar pela sua beleza e pelo seu enorme interesse pelas minhas máquinas aéreas. Consta-nos que foi a única pessoa que você permitiu voar em um de seus dirigíveis, coisa que não consentiu nem mesmo aos seus mecânicos. Entretanto, mais uma vez, este não era o seu caminho e você sabia disso. O afastamento dela foi providencial. Suas dores seriam ainda maiores. Porém, a própria vida encarregou-se de separá-los. Não culpe os espíritos nesse caso. Você detinha direitos de entretecer relações afetivas com quem desejasse. Porém, a inibição da sexualidade o constrangia sobremaneira, impedindo-o de aprofundar as relações amorosas. Sabemos disso. Os pais dela não viam com bons olhos nosso relacionamento, mas minha decepção foi grande ao perceber que se tratava apenas de uma jovem desvairada em busca de aventuras inéditas. Não detinha nenhum amor verdadeiro pela minha pessoa e somente brincava com os meus sentimentos. As pessoas que se fixam em nossos corações com facilidade, exaltando-nos as afeições, sem que saibamos devidamente a razão disso, são de fato construções afetivas remanescentes de outras experiências de vida e constituem verdadeiros reencontros. Mas a ida não era um reencontro e não havia em sua programação de vida planos para um enlace amoroso estável. Como você bem sentia, não nascera para o casamento, pois deveria dedicar-se com exclusividade à tarefa com a qual se comprometera. Sua alma, contudo, ressentia-se de uma afetividade genuína que lhe sustentasse o coração amargurado, afoguentando-lhe as angústias da solidão. Isso era uma necessidade, meu amigo. Mais tarde, poderemos compreendê-la melhor. Minha família terminou por ser minhas máquinas, bem sei. Prezava de fato meus balões e meus aeroplanos.
sobretudo a demoiselle, mas reconheço que não podiam preencher-me a sede de afeto, e a solidão era um vazio insustentável para minha alma desvalida. Num espasmo de agonia, certa vez, cometi o descalabro de pedir a filha de Voisin, cujos encantos me fascinavam, em casamento, mas me movia pelo desespero e não sabia o que estava falando. Giannini era 30 anos mais nova do que eu. Senti que cometi um grande vexame, deixando o amigo embaraçado, e envergonho-me até hoje do episódio. Alberto silenciava por um momento, refletindo nas lições que a vida lhe exigira, aurindo delas inegáveis e valiosos aprendizados. Apreciando-as do lado de cá, vemos como são fugazes, por maiores que nos pareçam, quando estamos na carne. O sentimento de covardia e pesar nos assalta a alma, ao lançar os olhos para a retaguarda e reconhecermos fracos diante de provas que se desvanecem tão rapidamente como castelos esculpidos nas areias do movediço destino, conduzindo-nos na incansável esteira do tempo, em ondas de ascensões e quedas. Fim do capítulo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixe no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.